O que devo dizer sobre a experiência que tenho, em particular em Moçambique, nas pontes, nos projetos em que eu trabalhei cá, seria muito difícil aceitar que o problema seja de design ou dos projetos assim, por si elaborados. Agora, o ponto principal do desabamento das infraestruturas, portanto, de arte, obras de arte especiais que nós chamamos as pontes, é mesmo a manutenção, falta de manutenção das infraestruturas. Infelizmente, é a situação em que o país se encontra e isto não é uma coisa de hoje. Nós temos infraestruturas, aliás, é preciso informar que nós, na Ordem dos Engenheiros em Moçambique, temos falado isso constantemente, que Moçambique é um país extremamente vasto, que neste momento conta com aproximadamente 1.300 pontes, portanto, que o país tem, das quais mais ou menos 200 pontes estão na Estrada Nacional no número 1, portanto, estão nas estradas nacionais. Portanto, é uma rede que nós consideramos extremamente elevada e com a falta de fundos, falta de manutenção dessas infraestruturas, naturalmente que o resultado é este que nós estamos a ver, o desabamento das infraestruturas. Repara uma coisa, que eu diria que aproximadamente 70% das pontes que nós temos foram projetadas no período colonial. Eu tive o privilégio de trabalhar em muitas pontes em Moçambique que foram desenhadas pelo então professor Edgar Cardoso, que era quem projetou a maior parte de pontes em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, portanto, nos países do ultramarino, na altura do tempo da colonização. Agora, estas pontes ainda estão em pé, mas com grandes problemas de manutenção. Elas não sofreram as intervenções que deviam sofrer atempadamente, porque isto também temos que reconhecer, que nós, os engenheiros em Moçambique, é a altura de nós começarmos a ter o sentido de pertença. O que é que isso significa, sentido de pertença, no caso? O sentido de pertença é muito simples, é que nós temos que olhar as infraestruturas que o país tem como se fossem minhas. Portanto, eu não posso, como engenheiro, olhar para uma ponte e olhar para ela como se fosse... Portanto, passei numa ponte e como se eu não tivesse passado por algum sítio que me interesse. Passar por uma estrada, olhar para uma estrada a ser mal construída e ficarmos por aí. Nós elaboramos, só para lhe dar um bocadinho, para dar ao telespectador um bocadinho dos problemas que nós temos então, na área das engenharias em Moçambique. Eu participei no projeto da construção da estrada em Chope Gorongosa-Caia. Quando nós terminamos o projeto de construção, entregamos todos os manuais de manutenção preventiva e periódica, toda a documentação entregamos à ANE. E quando devia ter sido feita a intervenção de manutenção, ela não se fez. Mais tarde, quando a ANE percebeu que tinha que alocar fundos para manutenção, já não era manutenção, era reabilitação. Pois. E o que é que acontece quando é assim? A deterioração é em cima de uma deterioração e hoje acontece que com eventos extremos, naturalmente, que essas pontes só podem desabar. E o custo disto é maior. O custo disto é maior. É o que estamos a ver agora, por exemplo, em Nampula, esta obra que custou 700 milhões de meticais, e é uma questão que nós devíamos, se tivéssemos o sentido de pertença, nós deveríamos ter evitado isto. E o sentido de pertença não só cabe, neste caso, à ANE. Poderíamos aqui estar a dizer que, olha, estamos a dizer que a ANE deve ter o sentido de pertença. Não. Nós, os engenheiros moçambicanos, devemos ter o sentido de pertença. Eu olhei para esta questão da gestão das infraestruturas e eu dizia a um colega que, olha, nós com 10 milhões de dólares, aproximadamente, nós podemos ter a saúde de todas as infraestruturas em Moçambique. Para fazer um levantamento, hoje em dia existem, que nós chamamos, por exemplo, na área das pontes, existe softwares, portanto, de gestão de infraestruturas das pontes, que nós chamamos Bridge Management System. Podemos implementar isso, mesmo em termos de estrada, podemos implementar para garantir que estas infraestruturas sejam diagnosticadas atempadamente e intervencionadas atempadamente também. Mas o sentido de pertença tem que existir. E este sentido de pertença parte porque do princípio que as ANES, as delegações das ANES a nível nacional, elas devem ter responsabilidade de fazer intervenção a estas infraestruturas ao nível local.
Nós não podemos ter uma ANE em Nampula, por exemplo, que está à espera de um comando a partir de Maputo. Não podemos ter uma ANE em Nampula, que não consegue ter, portanto, atribuir, ter fundos suficientes para resolver os problemas da província de Nampula. O país é vasto. Peço a todos os moçambicanos para perceberem que a questão da mudanças climáticas é mesmo extremamente séria. Eu acabava de falar da estrada Gorongosa-Caia. Se a memória não me falha, foram aproximadamente há 7 anos que houve uma chuva torrencial. Eu é que fiz o design das pontes de Gorongosa até Caia, e uma das pontes que foi atacada pelas intempéries foi a ponte de Nhamapazi. De tal maneira que até a água subiu o tabuleiro da ponte, portanto, a ponte estava o tabuleiro esteve submerso, e isto em nenhum momento nós prevíamos em questões de design. Portanto, isto é uma realidade. Agora, é certo que eu até conversei com os meus colegas e na altura eu liguei para a ANE para mandar parar o uso da ponte com efeitos imediatos. Porquê? Ela, quando foi desenhada, não estava projetada para aquele evento extremo. Agora, é verdade que o que nos faz pensar hoje com os eventos extremos é que nós temos que olhar principalmente as estradas nacionais. Portanto, a Estrada Nacional número 1, número 2, qualquer que seja a Estrada Nacional, nós vamos ter que fazer um diagnóstico de todas essas pontes. É por isso que eu estava a falar aqui nós temos que procurar parceiros, portanto, eu desafio a Ordem dos Engenheiros a liderar este processo com a ANE, para ver se conseguimos arranjar parceiros que consigam pelo menos financiar-nos com 10 milhões de dólares para nós fazermos, em parceria com a ANE, fazermos o levantamento da saúde das infraestruturas no país, para nós termos o sentido de pertença, para nós amanhã não virmos aqui e falarmos do mesmo caso, dizermos, olha, em 2025 tivemos estes problemas, mas nós fizemos o levantamento, a saúde das infraestruturas de Moçambique é esta. Agora, se nós não fizermos isso, o que vai acontecer é que vamos continuar a fazer os designs como fazíamos ontem. O manual é indicativo. O manual é um documento que é atualizado sempre que for necessário, mas nós precisamos, hoje em dia a engenharia está tão evoluída que nós até podemos ir, até se for possível, a inteligência artificial para nós olharmos para as pontes, como é que elas se comportam minuto a minuto. E aquelas pontes, por exemplo, eu vou falar da ponte para Catembe, é uma ponte extremamente importante para Maputo, para o país. Se nós não monitorarmos esta ponte diariamente, nós podemos ter uma surpresa com o envelhecimento precoce, que a ponte pode vir a ter. E se nós não introduzirmos tecnologias avançadas de monitoramento desta ponte, amanhã podemos ter uma reabilitação que vai nos custar um valor que nós não podemos ter em carteira. Agora, se nós intervencionarmos esta ponte, olharmos a ela, diagnosticarmos diariamente, termos um database, que é esse database que nós vamos fazer o download e ele vai nos dar a saúde da ponte mensalmente, nós vamos poder intervencionar. Portanto, é por isso que eu aqui volto a repetir. Nós, portanto, a Ordem dos Engenheiros de Moçambique e a ANE, nós devemos ter o sentido de pertença. Sem o sentido de pertença, vamos ter estes problemas recorrentes. O problema que falou das intempéries, o manual está lá, está bem escrito, que olha, por exemplo, como é que se constrói um abattement, como é que se constrói um tabuleiro, como é que se faz a intervenção, está tudo lá. Mas o acontecimento diário da ponte, a saúde diária da ponte, é esta que nós que não temos o diagnóstico. Neste momento, por exemplo, se nós formos na ANE e dizer, olha, como é que está a ponte, vamos lá, dê-nos lá a saúde da ponte para Catembe. A própria Revimo, que está a gerir o projeto da circular, dê-nos lá a saúde diária da ponte para Catembe. Eles não têm. E é isto que nós temos, eu digo, temos que passar a ter o sentido de pertença. Não podemos já agora esperar que haja mais um donativo para nós reabilitarmos a ponte. Nós temos que dizer, olha, esta ponte precisa desta intervenção, esta estrada precisa desta intervenção. Isto, para o caso de Nhamapazi, o que aconteceu quando a intempérie foi extremamente alta, a ponte salvou-se porque durante o design, por causa das condições do rio, que ela apresenta, nós tivemos que pôr, portanto, caissons na fundação. É o que safou a ponte sobre o rio Nhamapazi.
Não há outra coisa aqui. Portanto, o que quero dizer é que mesmo em termos de design, com esta informação que nós vamos colhendo, que poderemos colher depois de termos um sistema integrado de gestão de infraestruturas em Moçambique, vai nos ajudar a projetar as próximas infraestruturas para evitar o desabamento delas. Preciso que o telespectador saiba que uma ponte é como um ser humano. Portanto, nós acordamos de manhã, fizemos uma manutenção do nosso corpo. E às vezes vamos ao hospital para saber como é que está a nossa saúde e o médico dá-nos umas aspirinas para a gente aguentar com a vida. As pontes têm estruturas que elas precisam de uma manutenção contínua. Por exemplo, quando se pinta os cabos, quando se pinta, que tipo de óleos se usa, que tipo de tintas se usa. Por exemplo, neste caso, a ponte sobre o Pracatembe, nós sabemos que está perto do oceano. As infraestruturas de apoio da própria ponte, e esta é preciso realçar, que Moçambique tem a maior ponte suspensa da África neste momento. Pois. Estamos a falar de aproximadamente 700 metros. Portanto, não é uma ponte que amanhã, desabando, nós vamos reerguer 2 meses depois. Foram 725 milhões de dólares exatamente, para que se erguesse mesmo. Portanto, este é um asset que, se nós formos agora, podemos nos desafiar a nós mesmos. Na ordem dos engenheiros, podemos mandar os nossos colegas submeterem uma proposta de avaliação, portanto, diagnosticar a ponte sobre o Pracatembe. O dinheiro que vai se gastar para se fazer um levantamento, um diagnóstico da ponte, vezes o dinheiro que vai se gastar para quando ela estiver extremamente deteriorada, não compensa. É melhor nós agora intervencionarmos muito cedo, porque ela precisa de ser oleada, ela precisa de receber este tratamento. Se, por exemplo, por qualquer motivo, olha que houve um incêndio, houve um carro que passou, já não me recordo, parece que foi ano passado ou antepassado, e queimou-se em cima da laje, portanto, do tabuleiro. Até hoje que estamos aqui a falar, a Revimo não foi lá fazer uma intervenção do asfalto